Olá, estamos mais uma aula remota para as turmas de terceiro ano. Esse conteúdo é o conteúdo do segundo ano de análise combinatória. E a gente vai trabalhar hoje com permutação com repetição. Vocês já viram um pouco o que é permutação. Agora a gente vai trabalhar com repetição. A permutação com repetição é o tipo de permutação em que existe elementos repetidos. Então, o detalhe dela vai ter elementos repetidos. Na permutação em si, a simples, não tem repetição de elementos. Exemplo 1. Vamos entender aqui na prática. De quantas maneiras é possível reorganizar as letras da palavra ala, ou seja, quantos anagramas tem, certo? Se a gente fosse utilizar a forma de permutação, certo? A gente teria P de 3, que seria 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, o total seria 6, certo? Maneiras diferentes de reorganizar a palavra ala. Porém, como a letra A se repete, certo? Isso não vai acontecer. Vamos ver aqui, ó, organizando quais são as palavras. Eu tenho ala, que é o normal. Eu tenho os dois A no início e o L no final. E tenho o L no início e os dois A no final. Então, no total, só tenho 3, certo? Palavras, 3 anagramas. E não 6. Então, como é que a gente faz? Existe uma formulazinha para encontrar facilmente, certo? Sem eu estar precisando organizar aqui, mostrando bonitinho. Qual é esse método? O método é o seguinte, ó, podemos calcular a quantidade de permutações de repetição através da fórmula. Qual fórmula é essa? P de n elevado a n1, n2, n3 e assim sucessivamente, que é igual a n fatorial dividido por n1 fatorial, n2, n3, assim sucessivamente. O que é cada coisa, Hugo? O n, ó, que é esse aqui, certo? É a quantidade de elementos. Esse n1, n2 e n3 são os elementos repetidos. Então, todos os elementos que eu tiver repetido, eu vou colocar aqui na parte do denominador. Na parte do numerador, eu vou colocar a quantidade de elementos. Então, vamos lá para aquele exemplo que a gente tinha visto da palavra ala. Eu tenho quantos elementos? 3. Quando se repete? Só a letra A aqui, ó, se repete. Certo? Então, ó, P de n só tem o n1 aqui, é uma letra que se repete, que é o n1, que é n fatorial, certo? Dividido por n1. O n são quantos? Ó? N, certo? Eu vou ter que é 3. E o n1, que é a letra que se repete, são duas letras aí, ó. A letra A duas vezes, no caso. Então, P de 3 elevado a 2, certo? P de 3 com dois elementos repetidos é igual a 3 fatorial, que é a quantidade de elementos, dividido por 2. 3 fatorial a gente sabe que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. E 2 fatorial, 2. 6 dividido por 2, 3, como a gente viu lá no exemplo anterior, que daria 3. Certo? E permutação com repetição, que é outro exemplo. Certo? A palavra matemática. Então, vamos observar. A letra M aqui ó, se repete. Certo? Eu tenho também a letra A, que eu vou marcar aqui o pontinho, que se repete. Certo? E eu tenho a letra T, eu vou passar um traço, que se repete. Aí tem esse A aqui também. Ó. Certo? Então tem um M duas vezes, o A 3 vezes e o T duas vezes. Como é que a gente faz? Certo? A letra que se repete duas vezes MT, 3 vezes a letra A. Total de letras 10. Aplicando na forma da permutação, P de 10, como se fosse aqui elevado, são as letras repetidas, que é o 3, ó, o 2 do M e o 2 do T. Então, eu tenho 10 fatorial sobre 3 sobre 2 sobre 2, que é as quantidades de letras que se repetem. 10 fatorial, vou voltar até chegar no maior, como se vocês viram antes. Então, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, cortou, junto com o 3 daqui, e faz o 2 fatorial e o 2 fatorial. 2 fatorial com 2 fatorial aqui, 2 vezes 2, 4, certo? Que daria, dividindo por essa parte superior dividido pela inferior, daria 151.200, certo?
E uma outra coisa que a gente vai ver é arranjo. O que é arranjo? Arranjos são agrupamentos no quais a ordem de seus elementos faz diferença, ou seja, a ordem importa. Aqui um exemplo. Ó. O número de 3 algarismos formado pelos elementos 1, 2 e 3. Certo? Então aqui, ó, eu reorganizando aqui é 312, 321, 132, 123, 203 e 231. A ordem aqui importa, porque cada ordem aqui, que o 3 está sendo colocado, o 1 e o 2, determina um certo número. Certo? Então, o arranjo, a característica particular dele é quando a ordem dos seus agrupamentos é importante. Ok? Ele é definido pela seguinte forma. A é igual a NP, que é igual a N fatorial, certo? Dividido por N menos P. O N é a quantidade de elementos do conjunto. P é o número natural, certo? Menor ou igual que N, sempre vai ser menor ou igual que N, o P nunca vai ser maior, que representa a união dos elementos na formação dos agrupamentos. Aqui seria, ó, certo? N é o número de elementos, aqui seria 3, P vai escolher 3. Então, seria A, 3 e 3, certo? 3 elementos no total para escolha de 3 elementos agrupados. Vamos aqui para exemplo, para facilitar. Em um colégio, 10 alunos se candidatam para ocupar os cargos de presidente e vice do Grêmio Estudantil. De quantas maneiras distintas a escolha poderá ser feita? Então, tem que observar. Ó. Temos 10 alunos disputando 2 vagas. Então, tem 10 elementos tomados 2 a 2, certo? Que é o total de escolhas aqui para a vaga, presidente e vice. A NP, que é, certo? N fatorial sobre N menos P fatorial, e a fórmula. Substituindo, ó, 10 elementos, escolhidos de 2 a 2, então vou ter 10 fatorial sobre 10 menos 2, que é a diferença desses dois valores aqui, ó, sempre na parte de baixo. Então, vou ter 10 fatorial sobre 8 fatorial. O que é 10 fatorial? 10 vezes 9 vezes 8. Paro, corto aqui e aqui, por causa que embaixo é 8 fatorial. 10 vezes 9, 90. Certo? E o exemplo 2. Em uma urna de sorteio de prêmios existem 9 bolas enumeradas de 1 a 9. Determine o número de possibilidades existentes no sorteio, cujo prêmio é formado por uma sequência de 3 algarismos. Então, vou ter, ó, total de 1 a 9, né, elementos. E eu quero 3 algarismos. Então, 9 elementos tomados 3 a 3. Utilizando essa fórmula, a gente vai ter o quê? Ó? 9 elementos, que é N, a quantidade total. P, os elementos que vai ser tomados em agrupamentos. Então, vai ser 9 fatorial sobre 9 menos 3, que é a diferença dos dois, que vai dar 6. Mais uma vez, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, corta aqui e aqui, multiplicando isso tudo vai dar 504. E para terminar, certo? O arranjo ele pode estar também dessa forma, certo? Pode aparecer dessa forma. Isso aqui significa arranjo com 7 elementos tomado de 3 a 3, ou agrupados de 3 em 3. Como é que a gente tem? Ó? Arranjo de 7. Para escolher 3, ou tomado de 3 a 3, é 7 fatorial sobre 7 menos 3. 7 fatorial sobre 4 é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Corta aqui e aqui. Multiplica isso tudo que vai dar 210. Certo? No mais, a aula era isso. Qualquer coisa, diminui a velocidade, que eu falei um pouco rápido. Qualquer dúvida, pergunta na aula ou deixa nos comentários. Tenha um ótimo estudo.